Boa noite, Elcio. Boa noite, Edson. Boa noite, Dalma. Tudo bem com vocês? Já já a gente começa. Esperar mais um pouquinho aqui. Ver se entra mais gente. Vocês conseguem me ouvir bem? Que bom. Muito bom. Quem quiser ir buscar uma água aí para colocar ao lado, né? Para ser fluidificada, fica à vontade, pode ir lá. Coloca uma aguinha aí que quando a gente fizer a nossa oração, a gente pede para que os nossos irmãos espirituais aí possam nos ajudar um pouquinho, né? Bom, gente, vamos começar então. Vamos elevar um pouco o nosso pensamento a Deus. Vamos agradecer a Ele por essa oportunidade que nós estamos tendo hoje. Agradecer por todo o amparo, a ajuda que Ele nos dá. Agradecer aos nossos irmãos espirituais, nossos mentores, aos nossos guias, né? Que tanto se dedicam a todos nós, que nos acompanham, nos intuem. Agradecer a oportunidade que nós temos de passar pelas nossas provas, não é mesmo? Passar por aquilo que nos é necessário e justo para que possamos evoluir. Pedimos aos irmãos espirituais que possam fluidificar as águas que nós colocamos essa noite para serem trabalhadas por eles e que nelas possam ser depositados tudo que aquilo que nos é justo e necessário ao nosso corpo físico e ao nosso espírito. Pedimos licença aos nossos mentores de nossa casa para que nós possamos hoje conversar um pouquinho sobre mais um ensinamento de Deus. Obrigado, meu Pai. Bom, gente, vamos lá. O tema hoje que eu escolhi é sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, não é? Na nossa existência, o quanto eles podem ou não. Eu inspirei, eu tirei, né, o que a gente vai conversar hoje aqui, conversar não porque a gente não está conversando, mas o que será comentado hoje, vem do livro dos Espíritos, tá? Capítulo 9. Então vamos começar aqui sobre um pouco sobre o que o Espírito da Verdade, né, e os outros espíritos deixaram de mensagem para nós, né?
A primeira coisa que se passa nesse capítulo é sobre se os espíritos, se eles têm poder de penetrar no nosso pensamento. Ou seja, se nós não, mesmo que nós não externássemos o que nós estamos pensando, se eles conseguem saber o que nós estamos pensando. E a resposta dos espíritos foi que sim, eles têm essa capacidade, né, de entender o que nós estamos pensando, que eles podem sim ter acesso aos mais secretos pensamentos que nós temos, né? Isso vai depender muito da vontade que eles têm para com isso ou não. Né? Não é que o espírito vai passando perto da gente e ele vê um balãozinho aqui do que a gente está pensando. Não é assim. É que se ele tem a necessidade, ou ele quer, ou para ele interessa, ele consegue sim saber o que nós estamos pensando. Não sei se aqui vocês já leram as obras de André Luiz, mas em muitas delas, às vezes, tem passagens que André Luiz relata isso, né? De que eles param e veem o que eles se concentram, né? E se conectam para ver o que o encarnado está pensando, tá? E aí o que sucede, né? Para que isso seria útil ou não, né? Na verdade, assim, os espíritos que são mais levianos, né? Os espíritos que são mais não são evoluídos, eles fazem isso, mas é para saber o que a gente está pensando e em casos que nós tenhamos algum revés em nosso pensamento, eles vão tentar tirar proveito, né? E para os espíritos que são sérios, para os nossos mentores, os nossos, né, anjos da guarda, ou aqueles irmãos que trabalham na seara do bem, eles usam isso para tentar contribuir de alguma maneira útil ao entendimento dos encarnados, né? Ou em alguma ação nossa, ou tentar mudar os nossos pensamentos para algo um pouco mais útil, alguma coisa nesse sentido. Então, é para isso que eles acabam penetrando aí os nossos pensamentos. E aí, se eles conseguem ver os nossos pensamentos, eles podem nos influenciar os pensamentos, ou seja, eles podem de alguma maneira ou outra plantar alguma sementinha ou mudar a maneira como a gente pensaria naturalmente para o que eles gostariam que nós pensássemos e fizéssemos, é que sim, eles podem sim, nós somos suscetíveis a receber essa influência, somos suscetíveis às vezes, a mudar os nossos pensamentos ou criar um pensamento que não é exatamente o nosso, né? E, e aí, por vezes, quando a gente tem algum tipo de pensamento, também pode acontecer de ser uma mistura. Ou seja, parte do que a gente está pensando é realmente nosso e parte do que a gente está pensando é o pensamento que eles gostariam que nós tivéssemos. Né? Então, nesse caso, pode haver um pensamento completamente que não seja nosso e pode também haver um pensamento misturado. Parte dele é o que a gente realmente pensa e parte dele é o que eles pensam. Né? Basicamente, quando um pensamento, né, que nos é sugerido, a gente acaba tendo a impressão que é como se alguém estivesse falando isso para nós. Né? Então, para a gente conseguir talvez perceber ou talvez ter a sensibilidade de um pouco da sensibilidade de se é realmente nosso ou não, por muitas vezes, se não é nosso, é como se alguém estivesse nos induzindo, nos falando, sabe, o que deveria fazer. Geralmente, o pensamento, quando ele é nosso, ele já vem rapidamente em primeiro lugar. Né? Então, quando a gente quer tomar alguma ação, quando a gente quer tomar alguma atitude, geralmente os espíritos dizem que o que vem primeiro é o nosso, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, pode acontecer da gente ter um primeiro impulso pro mal, e aí os espíritos que estão tentando nos ajudar
começam a nos intuir e falam, não, calma lá, vai por outro caminho, né? Esse caminho aqui é melhor, não vai por ali. E aí a gente acaba mudando de opinião e vai para o caminho correto, porque os espíritos nos ajudaram. Ou pode ser ao contrário. Pode ser que a gente pense em algo, um caminho um tanto quanto bom, e os maus espíritos vão nos intuindo, vão tentando mudar a nossa opinião, e a gente vai se desviando do caminho bom e acaba num caminho ruim. Então pode haver os dois. Como também pode haver de nós pensarmos num caminho ruim e os espíritos que estão querendo nos causar aí algum mal, inflamarem mais ainda essa vontade, fazer com que realmente a gente siga por aquele caminho que não é muito bom, né? O que é importante, assim, nada é à toa, né? Nessa vida e realmente é útil a gente não ter a certeza se o pensamento é nosso ou não. Né? É importante que a gente não entenda que o pensamento não é nosso, né? Que a gente não saiba isso com certeza. Isso faz com que a gente viva de uma maneira mais liberta, porque imagina só, se a gente fosse a todo momento saber se aquilo é nosso ou não, a gente sempre estaria vivendo meio que pisando em ovos, né? Quando a gente deixa isso de lado e entende que, olha, eu não vou conseguir saber certamente se é meu ou não, a gente leva uma vida um pouco mais liberta, né? A gente leva uma vida um pouco mais solta. E o que é importante a gente ter em mente é o seguinte: por mais que o pensamento não seja nosso, efetivamente nosso, que aquele pensamento tenha sido plantado, o livre-arbítrio ainda é nosso. E quem vai tomar a decisão final de fazer ou não fazer somos nós. Então não dá para usar como bengala o fato de nós sermos influenciados por maus espíritos e aí nós tomamos a decisão de seguir por um caminho errado e a culpa ser 100% dos espíritos que estão querendo aí de alguma maneira nos boicotar. Porque no final do dia o livre-arbítrio é nosso. Lá no fundo a gente sabe o que é moralmente bom, o que é moralmente ruim, e a nossa ação final sempre vai ser tomada por nós mesmos. Né? A decisão sempre será nossa, apesar da intuição às vezes não muito boa. Lógico que tem casos muito extremos, onde a pessoa fica extremamente subjugada, e é difícil ela conseguir, inclusive, tomar a decisão por conta própria. Mas, em outros graus aí de influência, no final do dia a responsabilidade é nossa. Por muitas vezes, se eles conseguiram nos penetrar o pensamento, também foi porque a gente deixou o nosso padrão vibratório cair. Então, a, a ação sempre é do encarnado. E é ele que vai responder por ela. E aí, então, imagina só, se a gente consegue receber influência pro bem e pro mal, você já pararam para pensar naquelas pessoas que vieram ao mundo, que estão ainda no mundo e que já partiram daqui, inclusive viveram a época deles, aqueles que são muito inteligentes, né, os gênios, aqueles caras que vieram, que a gente percebe que, nossa, esse cara parece que a capacidade dele é meio fora de época, o cara, nossa, né, a pessoa é muito gênia. O que acontece nesses casos? Muitas vezes a, as ideias que eles têm, a influência de pensamento que eles sofrem, às vezes vem do próprio espírito dele. Quando a gente encarna, a gente recebe esse manto de inconsciência, né? Esse manto de fechar o passado, a gente não lembrar o que nós éramos e como nós éramos e o quão capazes nós éramos. A gente vem, né, com a HD aqui, né, com o pensamento vazio. Mas às vezes acontece, né, quando o espírito da gente sai do corpo à noite e tal, ele consegue ter uma noção do que ele é capaz, né?
E às vezes, então, as grandes ideias, elas vêm às vezes do próprio espírito que é extremamente inteligente, evoluído já. Ele mesmo consegue se meio que auto-intuir durante o processo encarnatório atual para conseguir ter boas ideias, para conseguir fazer às vezes o que ele veio aqui para fazer. E por vezes, outros espíritos, né, que também são extremamente evoluídos, eles só plantam ideias extremamente evoluídas em espíritos encarnados que eles sabem que serão capazes de seguir com essa ideia, com esse pensamento, com esse projeto em frente. Ou seja, por mais que a espiritualidade tenha muitos planos, né, para pôr em prática aqui na Terra, não adianta eles intuírem ou ajudarem ou tentar plantar a sementinha em encarnados que não vão conseguir colocar em prática ou que não vão conseguir ter a inteligência e a moralidade o suficiente já em seu próprio espírito para seguir com essa ideia para frente. Então, é como se entre os encarnados, né, são escolhidos aqueles que vão conseguir, da melhor maneira possível, receber aquela informação, processar aquela informação e pôr essa informação em prática. Então, nada é à toa, não é escolhido ao acaso, né? Não é ao acaso que é escolhido essas grandes ideias que o mundo já teve, né? Tipo Einstein, que pensou na teoria da relatividade e assim por diante. Então, são escolhidos espíritos que realmente vão ter a capacidade de entender, absorver e levar para frente isso que os espíritos mais evoluídos tentam nos deixar. E aí o que o pessoal pergunta, né, para ele sobre aquele primeiro impulso, né? Então é feita a pergunta exatamente sobre isso, né? Que sempre o primeiro impulso é o melhor. Tá exato isso? Que os espíritos respondem? Porque lembra que a gente comentou agora, né? Bom, às vezes o primeiro pensamento é o nosso. Então eles falam, bom, já que o primeiro pensamento é o nosso, então sempre a primeira impulsão é a melhor. E aí os espíritos respondem que pode ser bom ou mal, né? Conforme a nossa natureza de espírito encarnado. Então, se eu for um espírito mais propenso para o mal, normalmente a primeira coisa que vem para mim é o mal. Eu vou seguir pelo caminho do mal. Se eu for um espírito já mais evoluído, provavelmente o que vai vir para mim primeiro é um pensamento bom e eu vou tentar seguir por essa seara do bem. Então, o fato do primeiro pensamento ser seguido ou não, ele depende muito de nós encarnados, do que nós temos para conosco, né? Então ele é sempre bom aqueles que atendem às boas impressões e ruim para aqueles que não, né? E aí tem um outro lance assim, pô, mas quando a gente, por mais que a gente perceba quando a gente recebeu um pensamento de um espírito, então vamos supor que a gente consiga perceber que a gente recebeu uma intuição, um pensamento que não é nosso. E aí, como é que a gente sabe se esse pensamento veio de um espírito bom ou se veio de um espírito que não é bom, um espírito mau, né? Aí a gente precisa fazer um paralelo com o que a gente recebeu de pensamento. O espírito bom, ele sempre vai passar um aconselhamento voltado para o bem, para o bem moral, né? E um espírito mau, eles vão querer mais é que a gente sofra, que a gente siga por um caminho não muito bom. Então percebe como, por mais que a gente saiba que o pensamento não é nosso, a gente tem o livre-arbítrio de analisar esse pensamento
e tentar entender se ele está levando a gente para um caminho do bem ou se está levando para o caminho do mal. Um espírito bom jamais vai passar um pensamento que leve para o caminho do mal, né? Já o espírito jamais perturbado, né? Esse sim vai levar a gente para um caminho do mal. Então, por mais que a gente perceba, tem que tomar muita atenção com o que nos foi sugerido, para que a gente possa entender se foi para o bem ou se foi para o mal, né? Ixi, peraí que minha tela que travou aqui, gente. Não sei se vocês ainda estão me vendo aqui, mas para mim dá uma travada. Ah, voltou. Então, se Deus é justo e bom, por que será que Deus permite que os espíritos tentam nos levar para o caminho do mal? É muito simples, né? Como nós somos espíritos ainda em evolução, imperfeitos, nós estamos aqui para evoluir moralmente, né? E quer prova maior do que essa, a gente ser intuído para o mal e conseguir tomar a decisão voltada para o bem, né? Então, se nós fizermos o trabalho de casa, nós fizermos a nossa reforma íntima, se a gente se dedicou, entende qual é o caminho do bem, segue esse caminho do bem, quando o espírito tentar nos passar algo ruim, a gente vai ter a capacidade e a gente vai saber que aquilo não é o correto. E essa é uma das maiores provas, né, que a gente pode ter em nossa existência. A gente sempre tem que progredir. Então, por mais que a gente receba uma influência ruim, a gente precisa ter consciência de que aquilo é ruim e que a gente tem que fazer ao contrário e seguir pelo caminho do bem. Por isso que Deus permite com que a gente seja intuído por espíritos que não são muito bons, né? Já a missão dos espíritos evoluídos, né, os desencarnados evoluídos, a missão deles lá do outro lado é tentar nos colocar no caminho do bem. Então, assim, os nossos mentores espirituais, os nossos anjinhos da guarda, né, aqueles que nos ajudam sempre, a missão dele é tentar fazer com que a gente siga pelo caminho do bem. E eles sempre nos vão nos ajudar à medida que nos é necessário e justo, né? Agora, se a gente ficar com um pensamento, né, ruim, por mais que o pensamento seja nosso, se a gente ficar com um pensamento ruim, com uma atitude ruim, seguindo pelo caminho do mal, a tendência é que o que vai se aproximar de nós seja espíritos ruins. E eles vão tentar nos influenciar. E se o nosso padrão vibratório não estiver bom, estiver voltado para o mal, vai ser muito mais fácil eles nos influenciar. Então a gente precisa sempre nos guardar, a gente precisa sempre estar com um pensamento bom, tentar evitar pensamentos de raiva, de angústia, de rancor, de ódio, né, de sofrimento. A gente precisa tentar manter a nossa aura e o nosso emocional, intelectual voltado para o bem. Senão é uma porta muito grande aberta para espíritos perturbados, fazendo com que a gente se afunde mais ainda nesses pensamentos e acabe tomando atitudes que não são boas, né? É como aquela. Como a gente está num planeta de provas e expiações, né? É como um cara, um espírito que ele ainda está pouco evoluído. Tipo um assassino de vidas passadas. O cara sempre foi assassino, em toda a encarnação dele foi assassino. Ele era um bandido. Chega nessa aqui, por mais que ele não seja, se ele começar a ter o pensamento dele para essa linha, para esse lado, e começar a receber a influência de espíritos perturbados, provavelmente ele vai ter problema aí de conseguir se manter no caminho do bem, né? Provavelmente ele vai acabar sofrendo um pouco com o pensamento e o que vai acabar acontecendo com ele. Então, assim, mas também, por mais que a gente pense, por mais que a gente fique com o pensamento ruim, esses espíritos perturbados tentem a todo momento nos derrubar, vamos falar assim, mesmo assim a gente vai estar cercado por espíritos bons, né? Então,
Se um minutinho ali a gente pedir uma ajuda, fizer uma prece, fizer uma oração, os espíritos bons vão conseguir nos ajudar, tá? Por mais que a gente tenha aí bastante espírito ruim em volta, né? E isso é o que acaba restabelecendo, né, o equilíbrio entre espíritos ruins influenciando a gente e espíritos bons influenciando a gente. Cabe a nós pedir socorro e tentar elevar o pensamento aí para os bons espíritos, né? E é assim que Deus acaba confiando na gente, que a gente vai conseguir tomar o caminho correto, o caminho do bem, e a gente vai tentar aí linkar o nosso pensamento aos bons espíritos, né? E aí, imagina só, se a gente conseguisse de alguma maneira, né? E essa é a pergunta que eles fazem, como a gente consegue se eximar, né? Não tem influência de espíritos ruins nenhuma. Eu diria que no nosso nível encarnatório é bem difícil não ter. Mas se a gente conseguisse manter os nossos pensamentos e as nossas atitudes 100% voltadas para o bem, e quando a gente percebesse que recebesse uma influência ruim, a gente deixasse de canto e seguisse pelo caminho do bem, esses espíritos que estão ainda não muito evoluídos, chama a hora que eles desistem. Então imagina só do outro lado, o espírito quer te perturbar. Então ele vem aqui e fala, ô Ricardo, nossa cara, vai por esse caminho aqui, que é legal para você e tal, e eu não vou. Aí ele volta amanhã, não, vai por esse caminho, eu não vou. E ele volta amanhã e volta amanhã e chega uma hora que ele desiste, porque ele percebe que o encarnado está bem fortalecido, ele está bem estruturado moralmente, ele está confiante em Deus, ele tem fé, ele segue pelo caminho do bem, ele não titubeia. E aí sim, esses espíritos que tendem a nos passar pensamentos ruins, eles chegam uma hora que eles se distanciam. Né? Eles se distanciam e param de tentar. Porém, eles se distanciam. O que significa isso? Que uma hora ou outra, se você tiver uma recaída, eles estarão lá. Eles estarão lá para te perturbar, eles estarão lá para tentar te influenciar de novo. Então, para que a gente fosse blindado, não recebesse influência nenhuma de espíritos perturbados, a gente teria que ser praticamente um espírito perfeito. Que no meu caso é irreal. Né? Não sei contar vocês, mas no meu caso é irreal. Eu ainda estou aqui para aprender muita coisa, tenho muito que evoluir e sei que sim sou passível de receber influência de espíritos perturbados. Mas, os espíritos que deixam a mensagem são claros, eles falam, olha, é possível, mas você tem que seguir a sua vida inteira, 100% do tempo, voltado para o bem, com hábitos bons, com pensamentos bons, né? Confiante em Deus, com muita fé, que esses espíritos que são perturbados, eles não vão. Chega um momento que eles não querem mais ficar nem ao seu lado, que aquilo não faz nem bem para eles, porque eles querem um ambiente ruim e você só propicia a eles um ambiente bom e não se deixa cair nos pensamentos que eles tentam nos intuir, né? Apesar de eles sempre ficarem atentos. Então, assim, como que a gente neutraliza? Por mais que a gente receba, né, o pensamento ruim, já que a gente não sei, mas acho que a gente ainda não é capaz de não receber o pensamento ruim. Então, se a gente receber o pensamento ruim, como é que a gente neutraliza? A gente neutraliza praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Né? Então, é acreditar em Deus, é praticar o bem, por mais que receba esse pensamento ruim, ter o discernimento de não segui-lo, ter o discernimento de deixá-lo de lado, né? Saber que aquele não é o caminho do bem, independente se esse pensamento é nosso, se não é nosso, sabe? Não dá para viver
com isso também, pô, será que o pensamento é meu? 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 No final do dia não interessa se o pensamento é meu ou se não é meu, né? O que interessa é a atitude que a gente vai ter. É o que a gente vai pôr em prática, é o que a gente vai realmente vivenciar. Então, por mais que a gente receba um pensamento ruim, interessa no final do dia qual vai ser nossa decisão de livre-arbítrio de seguir com aquilo ou não. Então, é focado nisso que a gente tem que tomar cuidado. E o que os espíritos mais deixam, né, no texto é que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com espíritos que nos fomentam o orgulho. Porque o orgulho é uma coisa que devasta. Então, às vezes a pessoa vai crescendo na vida ou vai tendo outras responsabilidades ou vai tendo conquistas, né? E as conquistas vão inflamando um orgulho interno que abre portas gigantescas para que os espíritos mais perturbados tentam entrar em nosso pensamento e aí sim causar grandes estragos, né? Então o orgulho é um caso sério e a gente precisa tomar muito cuidado com isso para não nos deixar levar, né? E aí uma outra questão é o seguinte: se esses espíritos que estão do outro lado, focados em fazer o mal, se eles estão em missão, porque às vezes é comum a gente ouvir quando a gente, principalmente, né, quando a gente está em algum atendimento mediúnico, o espírito falar que ele está ali fazendo mal porque mandaram ele fazer o mal, né? Existe uma diferença muito grande assim entre da gente separar o que é realmente missão, tá? Quem põe missão para espírito é Deus. Então a gente tem aqui, todos nós, a missão de evoluir. Deus jamais vai colocar uma missão para um espírito fazer mal para alguém ou perturbar alguém. Se ele vai fazer isso, é porque ele quer, porque ele tem o livre-arbítrio de fazer. Então, por mais que o espírito fale que ele está fazendo algo ruim, porque ele foi mandado a fazer, mesmo assim isso é o livre-arbítrio dele. É como se alguém chegasse para mim, eu que sou encarnado, falasse assim, ó, cara, vai lá e mata o fulano lá, cara. Que se você não matar o fulano, eu vou matar você. Eu posso tomar a decisão de ir lá e matar outra pessoa, eu posso tomar a decisão e falar, cara, eu não vou. Eu não vou praticar o mal. A minha decisão é não praticar o mal. Não é me matar, é não praticar o mal. Eu não vou matar uma outra pessoa. Então, assim, não tem essa de espírito que faz coisa ruim, que intui pensamento ruim, estar em missão para fazer o mal. Não, não tem isso. Ele escolheu por diferentes motivos, por diferentes propósitos. Pode alguém, outro espírito ter falado para ele fazer ou não, enfim, sempre isso é o livre-arbítrio dele, a escolha dele. E Deus também vê isso, Deus entende isso. Uma hora ou outra ele vai pagar por isso, né? E ele também está sendo posto à prova aí sobre as suas intenções. Uma outra questão que eles colocam, que é muito comum, né, é quando a gente experimenta sensações de angústia, de ansiedade, né, ou de rancor, sem que a gente entenda a causa, né? Então, imagina só, a gente aparentemente não tem problema nenhum, e a gente começa a sentir aquela sensação ruim, né, que ficar triste, ficar abatido, começa a dar angústia, começa a dar sensação ruim. Se isso realmente costuma ser influência de espíritos que estão tentando nos influenciar de maneira negativa. O que eles dizem que quase sempre é. Quase sempre o que acontece aí, nesses casos, são espíritos perturbados que estão
tentando se comunicar de alguma maneira, ou passar alguma impressão, ou tentar mudar a nossa energia, o nosso pensamento, para tentar abrir uma porta para que eles possam entrar com pensamentos piores a cada momento. Então a gente precisa tomar muito cuidado com sensações que não fazem conexão com a realidade que a gente está vivendo. Então, assim, a gente está vivendo uma realidade, o nosso dia está ok, né? O meu dia está normal, né? Levantei de manhã, fui trabalhar, voltei para casa, e de repente começa uma sensação ruim, começa a ficar ruim. Isso quase sempre é espírito perturbado tentando causar algum problema pra gente, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado aí nesse caso. Para, faz uma prece, peça a Deus que te ajude, peça para o seu anjinho da guarda, para o seu espírito protetor, leve seu pensamento a Deus para que ele para que consiga afastar esses espíritos que estão tentando abrir uma porta aí para influências piores ainda, né? E outra coisa que eles perguntam é o seguinte: se os espíritos maus eles só se aproveitam da circunstância ou eles tentam criar uma circunstância para que possa nos influenciar para o mal. Então vou dar um exemplo, vamos supor. Eu estou andando pela rua e aí de repente eu vi um dinheiro no chão. Eu vi cair o dinheiro do bolso de uma pessoa. Eu posso tomar a decisão de pegar o dinheiro e devolver para a pessoa, ou posso tomar a decisão de pegar o dinheiro e ficar para mim. Né? Moralmente, a gente tem que pegar o dinheiro, devolver para a pessoa que é dona do dinheiro, porque a gente viu cair o dinheiro dela. O dinheiro não é nosso. Então, assim, pode nesse momento, né, essa circunstância iria ocorrer mesmo, e aí nesse momento vem um espírito e na nossa orelha, oh, pega o dinheiro para você, a pessoa não viu mesmo, você também tá precisando, né, você precisa de dinheiro e tal, e a gente pega o dinheiro pra gente. Isso, o espírito, ele aproveitou o momento para nos influenciar para fazer algo errado. E outra coisa é quando ele primeiro cria a situação para depois nos influenciar. Ou seja, você não iria passar por aquela rua. Você ia passar por outro lugar. De alguma maneira ele te influencia para você passar por aquele local. E aí naquele local vai ocorrer uma situação que aí ele vai te influenciar para que você tome uma decisão voltada para o mal. Então assim, ele pode às vezes te influenciar para fazer algo que ainda não é mal, mas ele já sabe que durante aquele processo vai aparecer uma oportunidade para te influenciar para o mal, e aí ele vai tentar te influenciar para o mal. Então, o que os espíritos dizem é que sim, ele pode fazer os dois. Né? Ele pode ou já logo se aproveitar de uma situação, ou ele pode tentar até criar uma situação onde será posto em prova a sua moralidade, e aí ele vai tentar te influenciar para o mal. Então, a ideia hoje era essa, falar um pouco sobre essas influências que a gente recebe, que sim, elas existem, a gente às vezes não vai saber se o pensamento é nosso ou não, mas o mais importante são as decisões que nós iremos tomar, né? E sempre tomar a decisão pautada para a moralidade. A gente deve manter pensamentos positivos, a gente deve manter o nosso pensamento em Deus. Momentos que a gente se sentir angustiado ou ruim, faz prece, peça amparo, peça ajuda, né? Nosso Pai nunca se esquece da gente, então é importante que a gente também não se esqueçamos dele. E Jesus deixou na oração que ele deixou pra gente, né, no Pai Nosso, ele deixou um trecho lá relacionado a isso, que é o texto que fala: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? Ele deixou isso na oração dele para que a gente não caísse em tentação. E nos livrar-nos do mal. O que é essa tentação? É a influência de espíritos perturbados. Isso é a tentação. Então foi isso, muito obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Se alguém quiser deixar algum recado aqui, alguma coisa, manda aqui no chat, que ao acabar a oração aqui eu dou uma olhada. Então, pessoal, vamos mais uma vez elevar nosso pensamento a Deus.
Agradecer essa oportunidade que nós tivemos essa noite, de falar um pouquinho mais sobre o que é moralmente correto ou não. Agradecer a Deus pelas nossas provas da vida. Pedir aos nossos irmãos espirituais que possam olhar por nós por mais uma semana que se segue à frente. E que possamos ter coragem para passar pelas provas de nossa vida. Possamos sempre ter o nosso pensamento elevado a Deus para que nos dê força, para que os bons espíritos possam nos intuir bons pensamentos, né? À medida que nos é necessário, à medida que nos é útil, e que possamos sempre ser capazes de tomar a decisão pautada no bem. Agradecer aos irmãos de luz que fluidificaram as nossas águas, que nelas foram depositadas tudo aquilo que nos é necessário, e que possamos mais uma vez sair daqui melhor do que aqui chegamos. Obrigado, meu Pai. Graças a Deus. Tchau, pessoal. Até mais para vocês. Eu vou esperar mais um minutinho aqui, por causa do delay, e aí eu já encerro aqui o vídeo ao vivo. Muito obrigado, boa noite.